precisa. Isso quer dizer, normalmente você trabalha N mais 1 no Chile, então se você tem 2 de 350, você tem que ter mais um de 350, se você tiver um de 500, você tem que ter mais um de 500, e quando você espalha isso modularmente, você não precisa ter 100% reservado. Então, vamos supor que eu preciso de 300 TRs e eu vou fazer uma composição ali de 90, 120, 140, e o que eu vou precisar pôr de sobressalente? Eu não vou precisar pôr 300, eu vou botar um de 90, um de 120, porque ele vai conseguir suprir a necessidade. Se o Chile parar, o que está parando é o módulo do Chile, não é um chileno inteiro. Então você consegue, com essa carga splitada, fazer uma reserva menor. Isso ajuda a reduzir um custo de reserva. Ele sempre tem, eu falo que o compressor é o coração desse Chile, né? Porque o compressor é muito eficiente, é muito bom, confiável, ele pouquíssima manutenção, porque na verdade o compressor não dá manutenção, é livre de ordem, tem desgaste. A única coisa que você tem que fazer nesse compressor depois de 10 anos é trocar os capacitores que ficam aqui, mas são 10 anos para trocar esses capacitores. A vida desse equipamento é pelo menos de 30 anos, 30, 40 anos. Então tá bom, um coraçãozinho que trabalha bom, trabalha bem. Temos aqui tudo muito bem desenhado. Se você for perceber o desenho dele, é exatamente para deixar a manutenção fácil, acesso. Você tem acesso à máquina por todos os lados. Então tudo que você precisa mexer nessa máquina modular, você consegue acessar sem ter que desmontá-la. E aí vem a parte que precisa estar presente, que é o controle, que é o cérebro. Esse controle é extremamente eficiente. Ele é extremamente eficiente. E aí você consegue fazer o quê? Até 8 módulos, e ele consegue ler todas as suas variáveis de sistema. Então ele está lá, ele está lendo as condições internas do compressor, ele está ali monitorando o compressor, monitorando a pressão de gás, de saída, de entrada, e aí ele consegue começar a monitorar a temperatura da água, a pressão da água, ele consegue medir a temperatura do ar, aí você consegue medir toda a sua central de água gelada. E ele, aqui, esse rapaz aqui, consegue fazer o quê? Consegue controlar todas as suas variáveis da CAG, até a bomba primária. Bomba secundária em diante ele não controla. Então ele controla a torre, ele controla a condensação, ele controla a bomba primária. Você não precisa pôr um controle para isso. Ele já vem preparado para fazer isso. E você consegue integrar ele de uma forma muito fácil através de comunicação backnet ou long-work. E aí ele funciona como um mestre e escravos. Ah, se eu perder o mestre, é um problema? É um problema. Você vai perder parte do controle dele, mas todos os outros passam a ser standalone. Então eles não perdem o controle, eles passam a se controlar. Você perde aquele trato de trabalhar na melhor eficiência do sistema, mas eles continuam modulando e continuam te entregando um resultado de variação de carga. Então você não perde isso. Bom, fechando já aqui a apresentação, a gente, quando voltou com essa nova, a gente voltou a comercializar esse Chile, renovou essa parceria com a Multitech, a gente criou alguns princípios de venda. Quais são eles? Como eu falei, como é um equipamento extremamente... Para vocês terem uma ideia da precisão desse compressor, ele tem 4 sensores no eixo dele, para botar ele, para ele conseguir fazer a distância do eixo, né? Cada sensor desse, ele faz 5.000 leituras por segundo, cada sensor. Aí você fala, para manter o eixo, aí você vê e fala assim, qual é a distância que esse eixo fica do mancal? Microns. Então assim, então você imagina o tamanho da precisão de um equipamento desse. Trabalha muito bem, ele trabalha em situações adversas, não tem problema, ele é bem robusto, apesar dessa toda a situação.
Mas a gente percebeu o seguinte: na primeira etapa que a gente fez a introdução desse produto, a gente barrou com algumas coisas que eram um pouco de desconhecimento do mercado, às vezes problema na instalação, problema de manutenção depois, porque às vezes não se fechava o contrato de manutenção. Então, uma série de problemas que a gente começou a pontuar e falar assim: a gente criou esses 5 passos aqui. Então, primeiro, o selecionamento técnico. Quem faz? Nós fazemos juntos. Projetistas, instaladores, usuários finais, responsabilidade é dividida. Nós fazemos. Vamos sentar junto com vocês e selecionar. Você não vai ligar para mim e falar assim: eu quero um Schindler de 150 TR. Não. Vamos analisar a sua instalação, vamos com você fazer esse estudo e apresentar qual é a melhor solução. Supervisão técnica pré-startup. O que é isso? Bom, projeto que nós indicamos o compressor, está ali, muito bem. Isso aqui foi montado realmente como foi desenhado? Então vamos fazer um check antes de averiguar um as-built da sua instalação. Realmente seguiu o projeto, a instalação está pronta, a gente vai checar isso junto com vocês. Terceiro passo, startup. O startup está linkado com a TOSI. A TOSI vai estar presente no startup para garantir que essa máquina tenha a sua programação bem feita, que ela passe realmente a trabalhar na condição que foi desenhada. Então, no startup estaremos lá. Durante o startup, o que se faz? Treinamento operacional. Como a máquina tem um pouco mais delicada em termos de controle, e como ela traz muita informação, é interessante que o operador saiba como conseguir essas informações. A gente faz esse treinamento operacional e o operador vai ter condições de, na leitura daquela tela que fica de LCD, que é touch, para a gente consegue sacar todas as informações e a gente vai conseguir perceber isso. Por que é importante isso? Porque você consegue, pelas leituras que ele faz, começar a detectar possíveis problemas no seu sistema. Normalmente, quando esse equipamento para por algum alarme, a gente já parte do princípio que o problema está no sistema, que esse compressor pouco problema dá. Então assim, e sistema aqui a gente sabe que acontece muita coisa de ter problema no sistema. Então, a gente parte desse princípio e ensina os operadores a conseguir enxergar isso. E aí o serviço, até aqui, está dentro do pacote de venda. Eu vendi o Schindler para você, esses 4 itens já estão juntos, incorporados, inclusive o startup. O que acontece no 5º passo? Supervisão técnica preventiva pós-startup. Por quê? Como eu falei, se você tiver um grupo técnico que consiga fazer, ótimo. Se você não tiver, a TOSI pode oferecer esse serviço de fazer essa manutenção remota e presencial. A gente consegue supervisionar seu equipamento à distância e informá-lo ou ir lá no local e arrumar, dependendo de quando tiver o contrato, se algum problema começar a aparecer antes que seu equipamento pare. Então, pelas análises todas que ele faz, ele já começa a sinalizar coisas que podem estar acontecendo, que a gente pode chegar dentro já numa forma muito preventiva e consertar antes que o equipamento pare. Então, operações críticas como data center, hospital que não pode parar, um hotel, se parar, a gente sabe que ele vai ter reclamação, tudo, mas é um ambiente ainda que você consegue controlar, mas também dá para fazer. Mas pega um hospital sem ar-condicionado, uma sala de cirurgia sem ar-condicionado, para, não pode funcionar. Um data center sem ar-condicionado, para, não pode funcionar. Então, esses sistemas, com esse monitoramento, você consegue estar sempre prevendo um passo à frente do problema. Bom, esse era o que a gente tinha para apresentar hoje para vocês. Acredito que a gente tenha outras coisas para mostrar para vocês, porque a Febrava teve aí, a gente lançou muita coisa na Febrava. Então, quem tiver interesse em conhecer, temos nosso representante da região, Adriano, está sempre à disposição de vocês. Quem não tem o contato dele ainda, depois pode passar lá na nossa mesa, pegar o cartão com ele. E ele está à disposição para trazer todas as novidades que a gente costuma trazer para cá. Eu estou encerrando aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Esse monitoramento,
É só você pode fazer ou quem compra o aparelho também pode? Você pode fazer, você pode. Você vai ter esse acesso, se você for treinado para conseguir, você pode ter. O monitoramento é tranquilo, o monitoramento ele é aberto. Você tendo uma internet, você consegue fazer esse monitoramento. Tá? A instalação pode ser por outra empresa, sem ser credenciada? Instalação sim, manutenção não. A instalação desse produto ela pode ser feita por qualquer instalador. A startup vem alguém da TOSE e a manutenção nesse sistema são empresas credenciadas. No Chile são empresas credenciadas pela TOSE e no compressor são só empresas credenciadas pela Danfoss. Tá? Essa era uma dificuldade que tinha antes porque a Danfoss não estava no Brasil com isso, hoje ela está. Isso faz 3 meses que ela trouxe isso para a gente, então facilitou muito o nosso trabalho aqui, porque hoje a Danfoss está presente aqui com peças, com tudo. Antes a gente tinha que manter o estoque aqui em contato com a Multistec, então era bem mais complicado. E hoje nós, TOSE, somos certificados pela Danfoss para poder fazer manutenção nos compressores também. Vocês têm equipamento desse instalado em Pernambuco? Pernambuco, não lembro. Tem em Pernambuco, Adriano? Não tem ainda. Aqui na região Nordeste, fora esse alto. Nós temos o Banco do Brasil hoje instalado, não tem? Eu não tenho todos os sites de cabeça, mas se precisar, depois você me passa o e-mail, eu te passo onde está aqui na região para visitar, se você precisar. Agora, não esse equipamento especificamente, a tecnologia, porque esse equipamento é novo. Tá? Esse aqui a gente acabou de vender vai para Porto Alegre. Estamos negociando já 3 desses para Brasília. Então, logo vocês já terão onde ver isso também. Qual o diferencial de preço do convencional para a humanidade? Preço? Relação assim, percentual. Depende muito de que equipamento você está falando. Eu evito falar de diferencial de preço, por quê? Porque ele é mais caro. Tá? Depende do ponto, ele pode custar 50%, depende da configuração do equipamento, pode ser o dobro, depende. Mas o que é o foco, que eu acho que é mais interessante a gente pensar, é o que a gente faz. É retorno de investimento. Por que eu falo isso? Porque num retrofit, ele te dá 2 anos de retorno de investimento. Numa aplicação nova, isso baixa para 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano. Por quê? Porque você substitui o valor do Chile. Eu não tenho que trazer todo o valor do Chile como recuperação de investimento, né? Eu trago só a diferença do Chile que você não ia colocar porque você pôs. Então vamos supor que seja 50% de diferença. Um custa 100, outro 150. Num retrofit eu tenho que trazer 150 de retorno para você. Numa obra nova eu trago só 50 de retorno. Então o custo cai, o tempo de investimento, o retorno de investimento cai bastante. Por isso que a gente procura sempre trabalhar assim. E a gente faz esses cálculos de consumo, de investimento, a gente está junto com vocês, a gente faz junto. Para vocês terem uma ideia, em carga parcial, o consumo desse Chile é 0,3 kW por TR. Então assim, realmente é uma redução, 0,3 kW por TR. É uma redução bem sentida e realmente é visível o tanto que economiza. A plena carga? A plena carga ele deve estar em 0,57. Aí depende muito da condição, né? Porque a gente tem temperatura, mas é em torno de 0,57 a 100%. Custo de manutenção correta não, pô. Então, como eu falei, a manutenção corretiva dele, do compressor, é praticamente zero. Por quê? Porque como ele não tem desgaste, evita. Caso tenha alguma coisa, ela é custo de eletrônica. Normalmente o que danifica nele é eletrônica. É um GBT, uma placa, um sensor. Então é custo de eletrônico, não é custo mecânico. E essa substituição todas você já prevê antes de ele. Você consegue prever? Normalmente. Variação no sensor, alguma coisa assim? Sim, se a gente, isso é uma das coisas que a gente consegue monitorar, porque o próprio controle do Chile consegue fazer exercício e ele começa a dar sinais de que algum sensor está começando a ter problema, alguma coisa por leitura equivocada, dá para você prever isso também.
Mas normalmente a parte eletrônica ela queima muito aqui, nosso índice de problema aqui eletrônico é maior do que lá fora por causa da qualidade de energia que nós temos. Mas melhorou bastante. Não a qualidade de energia, ele aguentar essas variações. Ele já está mais global. Mais alguma pergunta? Esse compressor está em outras marcas ou é exclusivo? Não, esse compressor... Hoje a Danfoss no mundo ela tem 22 clientes. A Danfoss Turbocore vende para 22 fabricantes de máquinas esse equipamento no mundo. Aqui no Brasil ninguém é habilitado a construir a máquina aqui. Tem empresas que estão aqui que trazem também com essa tecnologia. Tá? Mas todos os equipamentos que você vê aqui que estiver usando Turbocore, ele é importado. Não tem ninguém ainda que faça por ela. Como eu falei para vocês, a Danfoss começou a falar do Turbocore aqui no Brasil faz 3 meses. Então quer dizer que não deu tempo ainda, não sei nem se vai ter alguém que vai ter condições de desenvolver isso aqui. Porque realmente a Danfoss ela é muito criteriosa para assumir a venda para um fabricante de máquinas a esse equipamento. É um processo que demora mais de ano. Então o investimento é alto, você tem que ter um projeto dedicado, a Danfoss tem que aprovar seu projeto, você vai construir um protótipo, vai mandar para ser testado nos Estados Unidos, em Tallahassee. Aí a Danfoss, depois disso tudo aprovado, ela volta para você e fala assim, então agora você está pronto para fazer. Então é um processo bem demorado e caro. Que tipo de gás é utilizado mesmo? Aí você pode usar o 410, o 134 e também tem a versão já para o 513. Mais alguma pergunta? Bom, gente, tendo perguntas, eu amanhã não estarei aqui, mas o Adriano vai estar aqui. Tendo perguntas, o Adriano terá o maior prazer em respondê-las. Meu contato fica aqui para quem precisar. É só mandar um e-mail, ligar no celular, que eu atenderei com a maior presteza possível. Obrigado, gente, pela atenção.